Gravar. Ok, nós estamos aí iniciando a nossa lição número 3. Falar a verdade, né, como a gente já vem gravando, é um bate-papo. E é a respeito dessa lição número 3 que fala sobre a visão global da Bíblia. Não é uma lição longa, é uma lição curta, mas é para a gente entender com relação à divisão bíblica que nós temos, né? Porque tem Velho Testamento, tem Novo Testamento, né? E aí são vários livros, são várias leis, e aí a gente precisa entender, será que toda ela é para a gente estar guardando ou é para a gente estar entendendo ela, toda ela, e depois, né, compreendendo qual é a separação, ou melhor, qual é a parte que cabe a nós hoje, né? Porque o que a gente encontra muito no mundo religioso no geral é uma mistura de Velho Testamento com Novo Testamento. Uma parte que é interessante para a congregação, eles pegam do ensino do Velho Testamento e aplica nos dias de hoje. E pega partes do Novo Testamento e aplica nos dias de hoje, né? E aí, sem falar quando não, eles criam outras, né, ideologias, outros ensinos, regras, tradições, e vão colocando para a congregação vivenciar aquilo, né? Hoje a minha filha chegou, a minha filha mais velha, de 15 anos, chegou meia, é, vamos dizer assim, passada, né? Ela falou assim, gente do céu, pai, deixa eu contar, né? Lá, e a minha amiga estava contando lá que uma vez na vida de cada membro lá da igreja tem que participar de um evento que é um teste de fé. Eu falei, vixe Maria, já é um teste de fé? Pô, a Bíblia tem um monte, né? Eu falei, a Bíblia tem um monte de teste de fé, né? Mas criaram alguma coisa? Pois é, eu achei meio estranho também, mas criaram lá um ritual que é um teste de fé. São 3 dias na mata, 3 dias sem nada, perdido. Aí bom, enfim, aquilo lá faz parte da rotina da igreja. Você se tornou vamos dizer, um fiel da igreja. Eu não sei dizer se eles ensinam o batismo bíblico, né, de Cristo ou não lá, mas enfim, né, os fiéis têm que passar por esse teste de fé. Aí ela começou a contar lá os detalhes, e eu falei, filha do céu, né? Graças a Deus você não faz parte daquilo, né? Porque você estaria correndo risco de vida. Que o teste é tão arriscado que tem situações em que a pessoa pode quebrar perna, braço, por confiança extrema nas pessoas para uma, um ato de fé em cima das pessoas, não um ato de fé para com Cristo e sua palavra, não. O negócio é meio estranho. Não vou entrar em detalhes, não, porque senão fica meio, né? Vamos ficar falando de outras ensinos aí religiosos, né? Eduardo, boa noite. Boa noite, Du. Eu acho que ainda não está conectado o som dele, não. Ele está falando lá, mas não está ouvindo. Ah, Está está tentando. conectando o áudio. É. Tô ouvindo, Reginaldo. E aí, Edu? Ô, Boa noite. Tudo Tudo bem com bom? você? eu tô tentando entrar aqui, eu não consigo. Eu sou muito ruim de celular, dessas coisas. Eu Ai, sofro. Aí não sofre tem ninguém em não. casa. Aí, aí o Dudu chegou da academia, a Miriam chegou da rua e eu falei, me ajuda aqui, pessoal. Eu tava terminando a aula. Ah, mas vai pegando o costume aí, né? Eu Vou, eu faço, tô. eu faço com as meninas, eu faço assim, olha, eu não vou fazer para vocês não. Faz o que eu falar, aí você já grava na cabeça, você fazendo, e aí já fica mais fácil da próxima que você quiser fazer, né?
É. Mas que bom. E a família, como que tá? Tá tudo bem. Né? O Bom, pessoal não entrou ninguém hoje, né? Nem semana não, passada. Tem uma nem turma semana estudando passada. autoescola, tem um outro trabalhando até mais tarde. Tô sentindo falta deles. É, Sentindo falta. peguei no pé deles já. Pois é. Bem, a nossa aula, como a gente está comentando, é essa lição 3 sobre a visão global da Bíblia, que a gente, só para entender essa divisão que existe, né, biblicamente aí, Velho Testamento e Novo Testamento. Meire, Eduardo, vocês chegaram a assistir a aula, Eu viram assisti. ok. Existe dentro dessa aula, falando sobre o Antigo Testamento, Novo Testamento, tem alguma coisa que ali achou interessante ou ficou alguma dúvida? Algo que, de repente, a gente possa ajudar a esclarecer sobre essa divisão, né, da Bíblia, de Velho e Novo Testamento? Não, da minha parte não, Caco, assim, você explicou bem, o Regis também. O tempo, né? Eu Eu fiquei com uma dúvida. Posso falar? Já Pode. terminou, irmão? Não, já, pode deixa, falar. deixa eu só complementar. Deixa eu só Tá. complementar uma coisa interessante. Ô, Du, tô gostando do seu cabelo cacheado. Faz 2 semanas que eu não te vejo. Tá bom, tá bonito, viu? Hã? Nossa, Né? eu deixo ele É, crescer um pouco, tô, depois eu eu, corto. eu tô lembrando da minha fase. Minha fase, cabelo Ah, cacheado, é? rapaz. É. Ah, ai, Meire, ai. pode falar, Meire. Desculpa cortar você. Imagina, eu não sei se faltou eu captar a informação, mas eu fiquei um pouco na dúvida de quando de fato começa a era cristã. É na ressurreição ou é na morte de Cristo? Se é na ressurreição ou é na morte, né? Tipo assim, se começa ali no momento em que ele morre na cruz, ou se começa no momento em que ele ressuscita no terceiro dia. Olha, o Regis vai falar depois aí, mas para mim, essa era cristã, ela só inicia quando Jesus tem que voltar para o céu. Porque só vai iniciar a era cristã com a vinda do Espírito Santo, que é o Consolador. Porque até então Jesus está com eles, Jesus é o Consolador. Mas quando ele vai para o céu, aí se cumpre o final de tudo, e aí vem aquilo que também foi a promessa, que é a vinda do Espírito. Enquanto Jesus está na terra, não tem como o Espírito Santo vir fazer parte da vida do ser humano, vamos dizer assim, né? Ou, no caso, para iniciar ali. Então, vem com a vinda do Espírito Santo. E, inicialmente, começa onde? Lembra? A primeira vez que o Espírito Santo praticamente desce é aonde? Eu não tenho conhecimento. Lembra os apóstolos que, depois que Jesus vai para o céu, porque, assim, a questão dele morrer na cruz, aquilo é profecia, tinha que ser cumprido, né? Sim. E Jesus sabia disso. E a ressurreição também, porque ali iria mostrar o poder de Cristo. Bom, o poder sobre a morte e o poder da vida. Jesus Uhum. é a primazia de tudo, ele tem a primazia de tudo, até da morte e até da vida. Mas a questão do início da era cristã é a vinda do Espírito Santo. Só acontece depois que Jesus vai para o céu. E isso acontece quando os apóstolos recebem a informação, o mandamento, né? A gente coloca como mandamento, porque os apóstolos não podiam sair de Jerusalém. Eles não podiam, porque a profecia estava em acontecer em Jerusalém, né? Na época ainda daquelas festas, lembra que estava acontecendo as festas judaicas, e aí então
aproveitando as festas judaicas, onde tinha mais de... Quantas nações o Regis tinha lá? Era 14, Acho 15? 15, 17, acho que é 17, né? Se eu não me engano. Então. Essa 15, 17, uma coisa assim. Então, todas essas nações reunidas num só lugar. É o momento que Jesus aproveitou. Falou, "Ó, tem que ser nesse momento, quando eles estarão reunidos, e aí então todos verão o poder de Cristo, né? E verão também o Espírito Santo descer sobre o ser humano, que no caso é sobre os apóstolos, não é sobre qualquer cristão. Até porque ali somente os apóstolos foi a promessa, não para outros, só para os apóstolos. E aí, quando isso acontece, pronto, agora vem o outro consolador, porque só teria como vir o outro consolador quando Jesus fosse, porque o consolador era Cristo. Ele estava ali na terra, ele mesmo falou: Eu sou o consolador, mas quando eu for, eu vou deixar o outro com vocês. É nesse momento que então a era cristã, praticamente, que é com a igreja, inicia naquele momento. Porque depois disso, lembra que Pedro recebe, então, né, junto com os outros apóstolos, a descida do Espírito Santo descendo com poder sobre eles, porque é só sobre eles. Ele então faz a primeira pregação, que a gente fala é a primeira pregação de Pedro. E logo depois, lá no capítulo 2, versículo 38, 39, 40, você vai ver que os judeus aceitam o chamado. Agora, nós entendemos, nós reconhecemos que nós matamos Cristo e fizemos, assim, não era para a gente ter feito, mas não tinha como não fazer, porque aquilo tudo era uma profecia. Não tem como você fugir de uma profecia, vai acontecer, né? E aí, então, eles são em torno de 3.000 homens, que fala no sentido geral, homem, mulher, né? Então não dá para saber, porque estava misturado tudo. E aí, logo depois, tem mais um período aí, mais 5.000 batizados. É nesse momento aí que está acontecendo o início da era cristã. Regis, tem sei lá, alguma fala? Ah, a gente, às vezes as pessoas até confundem, né? Porque tem os 4 evangelhos, né? Lá no Novo Testamento. Mas Jesus ainda estava vivendo o Antigo Testamento. Então, assim, às vezes é algo que confunde um pouco isso, né? Jesus está pregando o evangelho, vivendo o velho. Jesus está pregando o novo, mas vivendo o velho, É. preparando as pessoas para o que vem. Né? Eu acho que a resposta do Caco tá correta, né? A gente pensando na questão religiosa ou espiritual falando, né? Se a gente for falar, a era cristã é a partir de quando Jesus nasceu, né? Porque ele mudou-se a data, né? Parou o tempo, agora é antes de Cristo, depois de Cristo, né? Mas eu acho que de fato mesmo toda essa questão religiosa e espiritual é a partir do momento em que Jesus é levado, onde, né, como o Caco já falou, né, vem o Espírito, eles começam então essa transição, né? A gente vai ver que havia muita dificuldade do povo judeu se adaptar à era cristã, ao Novo Testamento. Então houve muita luta, judeus querendo circuncidar os gentios, querendo fazer com que eles obedecessem regras da lei. Então foi necessário um concílio, não precisa isso, não precisa disso, né? Lá acho que Atos capítulo 15, se eu não me engano, vai falar um pouco sobre isso daí. Então houve essa transição. Então tudo, para algumas pessoas vai ser difícil. Quando começou? Porque havia pessoas que estavam vivendo o cristianismo, mas ainda com o pezinho lá na lei, né? Então, acho que de fato começou quando a igreja de fato foi estabelecida ali, né? Então, agora sim, até porque a gente vai falar na aula, né, Caco, que a promessa do reino sempre falava virá.
virar. A partir de Atos começa, o reino já está aqui, o reino já está aqui. Então, há, há, há muitas respostas, né, acerca dessa pergunta aí. Mas, assim, se a gente falar que começou a partir do momento que Jesus nasceu, não está errado. Se a gente falar enquanto Jesus começou a pregar, também não está errado, né? Mas eu acho que o ponto principal mesmo é quando o Espírito Santo vem, né? Onde se cumpre a promessa, a profecia, e ali as pessoas começam a viver de acordo com a doutrina, né? De Jesus, a doutrina dos apóstolos. Acho que é isso. Mary, conseguiu compreender essa diferença? Porque, assim, é claro, a gente vai lembrar, Jesus veio, mudou, o mundo mudou? É, o mundo mudou. Porque, assim, de fato, algumas coisas aconteceram no nascimento dele, né? Até mesmo, igual o Regis lembrou, zerou, o mundo zerou, né? Praticamente se iniciou, deu A vontade, né? deu um boot lá no mundo, zerou tudo, né? Começou, né, novamente. Só que essa ideia, né, de igual o Regis lembrou bem, porque a época ainda que Jesus estava na Terra, ele não tinha iniciado a era cristã da lei dele. Ele estava vivendo a lei mosaica. Então, não tinha nem como, porque ele. Lembra Lucas 24. Ó, Mateus, Marcos, Lucas. Lembrando que o Regis falou que os evangelhos contam a vida de Jesus ainda como um judeu, né? E ele veio para fazer algo, né? Ele tinha que fazer algo, viver ainda o judaísmo ou a lei mosaica, porque ele precisava cumprir, porque ninguém conseguia cumprir. E lembra que só se faz novo quando se cumpre aquilo. E o escritor do testamento tem que morrer. Sendo Jesus o escritor, é ele quem vai morrer. Isso é falado lá no livro de Hebreus. Hebreus conta a respeito disso. Mas Lucas 24, versículo 44, lê aí, Meire. Lucas 24, 34. Não, 44. 44. Certo. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso. Então, importava que se cumprisse tudo, ainda em Cristo, ainda na lei mosaica. Então, não se inicia em Cristo a era cristã. Usando a frase, né, a era cristã, só se inicia mesmo no fato do Espírito Santo descer e fazer parte agora, né, do reino. O reino estabeleceu. Aí sim, a era cristã inicia. Aí essa nova vida, né, com Cristo vai iniciar, né? Interessante porque a gente parar para pensar, né? Tudo precisa de uma preparação, né? Quando o povo de Israel sai do Egito, Deus não já deu a lei logo de cara para eles, né? Eles ficaram lá no deserto, lá vamos testar as pessoas, ver qual que é a índole, né, dessas pessoas ali, tanto que milhares de pessoas ali morreram, né, durante aquela peregrinação ali. Então, Jesus veio também preparar o povo, porque e foi difícil. Jesus ficou ali, viveu 33 anos, né? 3 anos ali com o ministério, mas antes disso Jesus já ensinava, né? Quando criança, Jesus às vezes se via lá ensinando, né, a alguns professores ali. Então era necessário preparar essas pessoas para o que viria.
Mesmo assim, foi difícil as pessoas aceitarem o evangelho. Porque a gente vê algo que a gente fala às vezes na aula, às vezes a gente vira uma página da Bíblia, a gente acha que aconteceu ali muito rápido, mas algumas histórias passaram-se anos ali, até, sabe? Então, assim, é uma história muito longa, né? São milhares de anos ali, resumida ali no texto da Bíblia. Então, de uma página para outra ali, passa-se anos. Então, foi necessário ali um período de transição, de adaptação. E foi o que Paulo mais defendeu isso, né, no trabalho missionário dele, era tentar desmistificar, não sei se a gente pode falar assim, a questão da lei sendo imposta aos gentios. Porque os judeus eram, para se tornar filho de Deus tem que praticar a lei. Aí vem Paulo, não precisa. Nós não conseguimos cumprir a lei, por que que vocês vão colocar um peso, né, sobre os ombros dos gentios? Então foi uma luta, uma luta. A gente vai ver isso nas cartas, né, que Paulo vai escrever, enfim. Então há uma necessidade de uma preparação. Então foi isso que Deus fez lá com o povo lá no deserto, e foi isso que Jesus também. Isso é penso eu, né, algo, uma opinião também, né, que houve uma necessidade ali de preparar as pessoas ali para receber o evangelho. Tanto que a gente viu que foi um pouco difícil. As pessoas quebraram a cabeça. Mas graças a Deus a gente tem, né, toda a revelação de Cristo para nós hoje. É. Vocês lembram que existe umas divisões, né, de eras, e só para a gente lembrar um pouquinho, as divisões da Bíblia em eras ou épocas, né? Tem a era patriarcal, tem a era mosaica e a era cristã, né? Então, a gente viu aí, comentou um pouquinho sobre essa era cristã, né? Mais ou menos aí quando é que se iniciou. E aí tem a era patriarcal. A era patriarcal, praticamente, a gente vê isso antes do quê? Da lei de Moisés, né? Antes da lei de Moisés. E a lei mosaica já fica bem fácil para a gente entender, que é quando quando Moisés, né, sai com o povo nessa peregrinação, né, no deserto, que não era para ter demorado tanto tempo assim, né, uns 40 dias, alguma coisa nesse sentido, que é para atravessar, mas não é para 40 anos, né? Então, a gente sabe que Tá, foi nesse período. Oi, esses 40 anos que durou essa peregrinação, eles andando no deserto, foi por má obediência deles, né? foi. Foi porque Né? o Regis lembrou aí que foi nesse período muitos morreram, né, Regis? Tem uma porcentagem, mais ou menos, não sei se é um terço do povo morreu quando eles criaram imagens, não foi? Quando criou imagem para adoração e Moisés estava ainda recebendo as tábuas, não foi Pois é. nessa época? Nesse período? Foi alguma coisa assim. Nesse processo todo, aonde a gente vê que levou-se 40 anos, porque o povo israelita estava ainda nesse processo de adaptação, né, para uma vida nova. Só que é uma vida nova, uma terra nova. Só que, querendo ou não, era para eles continuarem aceitando ou vivendo mediante o que Deus tinha proposto para eles, né? Só que aí, no caso, vem então agora a lei, porque Deus, lá no passado, ele vem construindo o povo dele. Lembra que Abraão, ele faz a promessa a Abraão. E aí então vem todo esse processo, né? Até a criação
desse povo israelita e tal, 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 até vir a lei que vai, querendo ou não, direcionar eles. Porque a lei, ela serve de quê? Porque no Novo Testamento a gente encontra isso. Não serve como ponte, como aio, né? A palavra é aio, né, o Regis? É, né? Então, Pai, serve o como tutor, né? isso, tutor, como ponte, para chegar até Cristo. Então, assim, querendo ou não, é para direcionar. Só que tem um ponto interessante que, nesse período, né? Tudo bem que eles levaram 40 anos lá, mesmo assim, com a lei na mão, ainda viviam de forma errada, né? Viviam de forma errada. Aí vem, então, a consequência do erro deles é que, então, Deus fala, olha, só vai entrar na terra prometida, porque Deus tinha prometido uma terra para eles. Isso foi a promessa lá em Abraão, né? E só entrou os filhos, praticamente, né, do povo, dos pais. Os pais não entraram. Só os filhos que entraram na terra prometida, né? E quem dali, nem Moisés entrou, nem Moisés entrou. Nem Moisés, né? Nisso, então, nem ele entrou. E aí, no caso, fica Caleb e Josué, né? Ou Josué, Caleb, para Josué, então, né? para direcionar o povo que já, no caso, está saindo do deserto, vai, né, para a terra de Canaã. E aí, então, tudo isso acontece por causa da desobediência, né? Não crerem totalmente em Deus e confiarem nele, não terem verdadeiramente essa confiança. Mas é interessante que isso tudo aconteceu lá, mas também continua acontecendo com o povo até a chegada de Cristo. E ainda chega um momento em que Deus fala assim: chega, não quero nem mais falar com vocês, agora eu me calo. Aí foram 430, mais ou menos, 400 anos que Deus não falou com o povo. Não tinha profeta, ninguém. Falou, Deus se calou até a vinda como Jesus fala, falou, o maior profeta que existiu, João Batista, né? João Até a Batista. vinda de João Batista. Foi aonde Deus falou por meio dele. E ele era o que iria, né, avisar, o reino dos céus está próximo, a vinda, o reino dos céus, o reino dos céus. Aí depois, né, depois dele vem Jesus. Jesus continua ainda falando, o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está próximo. E até mesmo, né, a gente fala sobre o reino. Lembra da oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso, que Jesus, assim, ele dá a ideia, ele dá uma ideia sobre oração para os apóstolos. E lá ele fala, né, na oração do Pai Nosso, ele fala sobre que venha o reino dos céus, não é? Não tem uma frase que venha o reino dos céus? Deixa eu até pegar aqui, vamos ver onde é que está. Venha a nós o teu reino. Venha nós. Isso, venha a nós o teu reino, seja feito. Falei, e aí, será que a gente continua A tua orando a oração do Pai Nosso? O que vocês acham? A oração do Pai Nosso tem que continuar orando ou não? Olha, até dei a dica para Eu- vocês. Não, né? Como é que nós vamos continuar Não, orando a oração do Pai Nosso que fala, venha o teu reino, sendo que o reino já veio, já né? veio. Já veio. Então, aquele ensino foi Olha para só, os... Pegou a dica aí, ô Meire? saquei, aham, saquei. Entendeu? Olha só, nunca tinha pensado nisso. Sim, é algo que assim, é delicado na frase, porque a gente quer validar ou valorizar tudo que foi ensinado. Porém, essa frase, venha o teu reino, foi dita por Cristo antes do reino mesmo. Mas e agora? Será que a gente continua orando o modelo de oração que Jesus deu, que é o Pai Nosso?
a frase venha o teu reino não tem que ser nem orado, porque o reino já está aqui. Nós já pertencemos ao reino, né? Então, quando a gente vai ensinar aos nossos filhos, Talvez podemos mudar, né? Ao invés de falar venha nós teu reino, talvez agradecer, obrigado pelo reino, né? é isso, verdade. Dá uma, como que é? Parafrasear? Parafrasear. Né? Parafrasear. Então, seria isso. Mas, Du, E Oi? pode falar, tem mais alguma coisa? Explicou ou não? Não, sim, Facilitou? entendi. A desobediência ali, porque o povo é muito incrédulo, né? Porque por tudo que Deus fez esses 40 anos, não gastava sola de sapato. Deus os protegia de noite. Deus os protegia de dia. E ainda assim eles murmuravam, né? Sim. Sim. Né? Não precisava nem plantar nada. O alimento vinha por Não, Deus, não é? o alimento vem direto de Deus. Pois é. você vê como que o povo precisa de uma preparação, algo do tipo, né? Tanto que quando fala sobre João Batista, fala que ele veio preparar, né, o caminho, né? Veio preparar para a chegada de Jesus. Mas o povo muito rebelde, principalmente falando do antigo, do povo de Israel, né, quando sai do Egito. O povo viveram muitos anos lá, né, sob o domínio ali do faraó. E quando eles têm a liberdade, quando eles têm aquela sensação, uau, nosso Deus, né, nos resgatou, vamos adorar ao nosso Deus, ao nosso rei. Mas o que que eles falam? Ah, lá no Egito a gente tinha carne, É, lá a gente tinha água, lá a gente tinha não sei o quê. Então, o pensamento deles estava mais no quê? No físico, o físico. né? O coração deles ainda estava voltado para a escravidão, voltado para a escravidão. Talvez hoje as pessoas não querem chegar a Cristo porque elas ainda têm o coração voltado para a escravidão do pecado. Elas não querem tirar aquela aquele aprisionamento do pecado que muitas vezes satisfaz a sua carne, né? Porque sabe que para chegar em Cristo precisa abrir mão de muitas coisas e as pessoas não querem, né? Ó, Então, e voltando um pouco sobre a questão da lição, é interessante que a gente vai abordar bastante coisa sobre os livros, desde Gênesis, né, a história dos profetas, porque quando a gente começa a compreender até mesmo ali a essência do livro, né, que está sendo escrita, a gente já começa a descartar muitas mentiras que pregam por aí. Quando a gente vê o trabalho dos profetas, qual a missão, o profeta Jeremias, ele pregou assim, assim, para a nação assim, assim, o profeta, o Daniel foi nessa ocasião. Então a gente começa a entender um pouco do contexto da carta, do livro. Essa carta foi escrita para esse fim. Então, por que que eu vou usar passagens ali para trazer para a minha vida, sendo que não foi escrita para mim? Isso não quer dizer que você não possa tirar bons exemplos dali, né? Romanos capítulo 15 vai falar que toda a escritura ela foi escrita para nos inspirar, para a gente poder pegar bons exemplos. Então a gente vai pegar bons exemplos de toda a história. Mas um cuidado que a gente precisa ter é isso, né? Como às vezes as pessoas falam, mas olha o que Deus está falando aqui para mim. Aí a gente vai ver o contexto, Deus, Jesus está falando diretamente para os apóstolos, está falando diretamente para os profetas, então eu não posso pegar tudo e trazer para mim, porque senão a gente acaba pegando o contexto, distorcendo, e a gente vai criar doutrinas, né? A gente vai ficar inventando história, e a gente não pode. Quando a gente entende o contexto, entende o significado, né, da carta, o histórico, o ambiente que estava acontecendo ali,
Aí a gente vai começar a compreender melhor. Olha, espera aí, Jesus não está falando nada para você, não. Vamos ver o que Jesus está querendo dizer aqui. Vamos pegar algum exemplo daqui? Vamos parafrasear? Vamos. Mas cuidado, cuidado. Porque isso aí era naquele momento, né? Sim. Né? O, Que nem você falou. O profeta Oséias mesmo teve que casar com uma prostituta. Será que É, algum profeta hoje quer fazer isso? quer fazer isso? É. Então as pessoas não podem pegar tudo literal, né? Tem que compreender o seu contexto e pegar os Certo. bons exemplos que estão ali. Sim. A gente, igual você lembrou de Romanos, é Romanos 15:4, que ele fala o quê? Quer ver, Romanos 15:4. Cadê? Tá aqui, ó. Ele fala assim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo aquilo que foi escrito do Velho Testamento, ele vai gerar o quê para nós? Esperança. Lembra que, em cima dessa ideia, quem fala sobre isso também é Paulo, né? Porque Paulo escreveu Romanos, ele também vai falar lá em 1 Coríntios 13:13. Quer ver, 1 Coríntios 13:13, ele vai falar também, quer ver, Fala assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Mas o Amor. interessante é que, para você desenvolver amor, só baseado na esperança. Você só ama porque você espera alguma coisa. Espera. Tá? Esperança. E você só tem esperança porque baseou-se da fé. Sem fé, você não tem esperança, porque quem é que vai esperar alguma coisa que não tem conhecimento nenhum, né? Então, você tem que ter fé, É. que é o conhecimento. Aí, volta para Romanos, né? Romanos 10:17 vai falar, né? Que a fé vem pela pregação da palavra e a palavra de Cristo. Então, significa que a fé é pelo conhecimento da palavra de Cristo. Não tem outra forma de você ter fé. Como que eu posso colocar? A fé em Cristo, seria isso. A fé verdadeira, que salva, a fé que salva. A fé que salva. Se você não tiver conhecimento. E é interessante porque tudo isso que a gente vê, que o Velho Testamento, ele traz também exemplos de fé. E ele ajuda a gerar fé em nós, por meio de Deus. Porque como que você quer conhecer Deus? Vai lá no Velho Testamento, vai ver o que ele fez. Né? Quer saber sobre falta de fé? Vai lá para o Velho Testamento. O Velho Testamento já tem grandes exemplos de falta de fé. Né? E aí a gente vem para Jesus para complementar, para a gente entender o que é essa passagem, porque querendo ou não, você tem que sair do velho para iniciar o novo. Né? Então, sair da era mosaica só tem fim da era, vou falar a verdade, o fim da era mosaica, respondendo até o que a Mary Ellen falou, o fim da era mosaica é Jesus. O fim da era mosaica é Jesus. E o início do cristianismo é por Jesus também. Né? Porque ele morre. E aí, naquela ideia que você falou, né, de morrer e ressuscitar, é tudo nele. É tudo nele. Tudo, ele é o centro de tudo, fala a verdade. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro da passagem do patriarcalismo para o judaísmo, porque é a criação do povo. Esse povo é o início. Só que esse povo, ou a lei, é sombra. Ele não é perfeito. E é para a chegada de Jesus. Tudo tem um objetivo. É a chegada de Cristo, né? Para a nossa vida. E a vinda do que é perfeito. Né? Porque o que não é perfeito, biblicamente, é dito como sombra. A gente pode. Onde é que fala sobre sombra? Deixa eu até pegar aqui.
Acho que é Colossenses 2:17. Colossenses fala, eu acho que depois lá é Hebreus. Deixa eu ver aqui Colossenses. Colossenses 2:17. Porque, ele vai falar, porque o capítulo 2 aqui, ele vai falar sobre a situação dos cristãos estarem recebendo instruções fora a de Cristo. Então, é a mistureba lá de judaísmo, né, ou a lei mosaica, com outras doutrinas variadas, né, de várias coisas aí, né, doutrinas falsas. Mas Colossenses 2:17 fala assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Opa, peraí. Então, no corpo de Cristo, que é a igreja, não pode vir nada daquilo que era sombra. Porque Cristo não é sombra. Cristo é a perfeição. Então, a era mosaica era a sombra daquilo que viria que era perfeito. Nós não vivemos na sombra. Nós vivemos no que é perfeito. Então, é por isso que lá Hebreus ele vai deixar bem destacado que a lei mosaica ou o Velho Testamento é sombra do que viria, que é o perfeito. E o perfeito é Cristo. O perfeito Meu é caro, ele. Oi. se tem sombra, é porque algo está tampando a luz, né? Aí, ó, bem colocado. É, E a luz é Cristo. Então, nós é, não precisamos mais dessa. é sombra. Podemos dizer que a lei, ela tapa a luz de Cristo. Sim. Bom, o próprio Coríntios fala isso, né? Toda vez que a vida, Moisés é colocado um véu. Então, tá aí, é isso mesmo. Né? É isso Então, aí. a gente precisa viver a realidade, como o texto fala aí. É. Então, quando a gente tem essa compreensão, se torna mais fácil a gente aceitar a lei de Cristo e compreender que o que foi ensinado no Velho Testamento já foi cumprido com Cristo. Cristo cumpre tudo aquilo que foi deixado no Velho Testamento. E até bem lembrado que o Regis fez um comentário também falando sobre o cuidado que a gente tem que tomar com relação a os evangelhos. Ah, mas como assim, Caco? Tomar cuidado com os evangelhos? Né? Não tem nada que está ensinando lá que é mentira, mas a questão tem que tomar cuidado com Jesus está vivendo, os apóstolos estão vivendo e está sendo contado a época ainda de Cristo no Velho Testamento. Então Jesus vai fazer referência, menção várias vezes sobre o Velho Testamento, porque ele está vivendo o Velho Testamento. E ele tem que estar ali, querendo ou não, confrontar com os fariseus, os saduceus, né? Os helenistas, enfim, as doutrinas que existiam já de forma errada, né? Já tinha doutrinas erradas naquela época, né? Ou denominações, que a gente pode até chamar de, né? Essa seria talvez a palavra que a gente mais compreende hoje. Mas se nós não tivermos uma compreensão correta, a gente começa a querer pegar só porque está escrito no Novo Testamento, porque Jesus falou, é lei. Pronto. Ah, Jesus falou do dízimo, né? Lembrou né, do dízimo lá no Novo Testamento. É lei? Não. Ele estava vivendo ainda o Velho Testamento. Quando vem os apóstolos, quando vem o início da igreja, quando você vai lá para Atos, aí você vai entender o que é a igreja que Cristo edificou. Você não vai entender a igreja que Cristo edificou em Mateus, Marcos, Lucas e João. Você não vai entender. Você vai compreender a primazia que é Cristo. Você vai entender quem é Cristo verdadeiramente. Por que que ele veio. Agora, compreender a igreja é Atos para frente. Aí você vai compreender o início da igreja, a formação da igreja, o estatuto que a igreja recebe de Cristo para viver aquilo. A perfeição do que estava por vir, que é, né, a lei de Cristo aí, os ensinos dele.
Mais alguma coisa? Da minha parte, não entendi tudo. Alguma Eu dúvida? também. Não, em questão disso aí, nenhuma dúvida. Como a lição, a aula que você deu hoje, eu fico pensando ali no começo, quando Adão e Eva pecou e teve Caim e Abel, né? Nós passando para no começo lá, quando você deu a aula. Sobre quando Adão e Eva tiveram Caim e Abel, eles tiveram filhas também, né? Então, para criar a geração, ô Caco e Regis, os próprios irmãos, eles se deitaram junto para poder ter a criação, né? Geração. Aumentar isso, a geração, isso. Isso daí, Deus permitiu. E como ficou a situação deles, os filhos? Regis, quer falar um pouco? O, talvez para a gente pensar hoje é algo muito terrível, né? Pensar nisso daí, né? Irmãos, mas não tinha, eu acho que não tinha outra forma, né? Né? Isso. Não tinha outra. Tanto que mais para frente, alguns iam buscar dos próprios parentes, né, para se casarem, né? Primos mais distantes. Mas foi algo que foi permitido por Deus no início. No Ah, início, certo. né? Vai vir um tempo em que Deus vai falar, não é para fazer mais isso entre irmãos, né? Tem é incesto, né, que fala, né? É. Incesto, Incesto, então não é mais não é mais permitido. permitido. Aí, se a gente for pensar, né, quando há uma grande possibilidade de ter filhos doentes, né, quando tem esse tipo, mas Deus estava no Hum. controle. Quando Deus tá no controle, quando Deus está permitindo, não há problema, né? Talvez para os nossos olhos pode, nossa, é uau, né? Que coisa. Mas foi algo necessário. Tanto que eu acho que é na pregação de Estevão, lá em Atos, eu ia até procurar essa passagem, vou ver se eu acho ela depois. Mas vai falar que toda a nação, toda a criação partiu de Adão e Eva. Então, se partiu de Adão e Eva, então a gente entende que foi necessário fazer dessa forma, né? E o texto vai falar que Adão e Eva não teve apenas Caim e Abel, mas teve filhos e filhas. E filhas, né? E eles viviam anos e anos. Sim. Lembra que Matusalém, né, viveu 900. 980, 900 e poucos anos, Foi, né? foi. Foi mais Imagina que uma pessoa Adão. viver mais que Adão. Mais que Adão. Imagina hoje. Hoje, uma pessoa aí que vive. Vou colocar uma média que a gente, talvez você já viu, uma pessoa que vive até os 50 anos, às vezes tem 5 filhos, 6 filhos. Os nossos avós, às vezes tinham 10, 15 filhos. É, Agora, imagina os nossos avós vivendo 600 anos. Quantos filhos não ia ter? é, Pois é verdade. é. Então, era algo necessário, né? Era Mas necessário, né? depois cessou. Teve um momento da permissão de Deus, né? Depois é o Sim, que você falou. Teve um basta, né? sim. Quando você vai, ó, a gente pode pegar o livro de Levítico. Agora eu não vou lembrar qual que é a parte, não, mas é Levítico 9? Não, 8, 9. Não, é lá no final. Aqui, ó. Levítico capítulo 18. Pode pegar, ó, casamentos ilícitos. Ele vai comentar aqui um pouquinho, tá? É claro que ele vai falar várias coisas estranhas, já que estava acontecendo lá. Muita coisa estranha, né? Muita coisa. Eu não vou nem falar aqui, mas depois vocês vão ler. Levítico capítulo 18, tá? Isso aqui é uma referência
sobre o que... Porque Moisés que escreveu o Levítico, ok? Isso Certo. já anos depois de Adão e Eva, ok? Anos depois. Mas o Reis fez uma lembrança bem clara. Não tinha lei. Tinha lei? Não. Era Deus a Não. lei. Então, como é que eles iam é, prosperar, vamos dizer assim, em família, nascer outros filhos? Era dessa forma. Até porque, tenta imaginar você sem lei. Você na época de Adão e Eva. Aí pronto. É. Adão e Eva teve lá 40, 50, 60, eu nem sei, não fala, né? Talvez quando a gente for lá para o céu, a gente pergunta: Adão, vem cá, quantos filhos você teve? Né? 50, 100? Porque imagina, né? Tá lá um filho, né? Olhava para a irmã, né? O irmão olhava para a irmã e falou: né? Quero casar com você, né? Eu quero formar família com você. Pô, e era assim, desse jeito. Então, imagina a nossa mente sem lei. Você acha que você não vai olhar para uma mulher que seja sua irmã e falar assim, não, quero, né, formar família com Ó, você. naquela que você falou da novela da Record que passa, Ah, começou o Adão, um início, né? sim, Só ali eu contei, tinha Caim e Abel mais umas 30 mulheres. pois é. Eu Entendeu? não tenho ideia, não. Né? Mas deve ter sido muito, viu? Muito. Porque depois, quando vai lá para frente, é onde a gente encontra Deus já dando, vamos dizer assim, diretrizes. Ó, agora, né, não é mais, vocês não vai deitar mais com parentela sua, né? E por isso que eu dei o ponto aí de Levítico, porque Levítico ele vai lembrar sobre a lei que Deus deu a eles, né, ao povo, a instrução. Porque, é claro, poderia acontecer mais para frente essa questão dos problemas entre, né, casar irmão com irmã, essas coisas, né? Mas hoje você vê muita coisa errada e por isso que para a gente é complicado. Não dá para a gente entender ou aceitar, até porque a gente já foi instruído assim, né? Um pai deitar com a sua filha, a gente encontra isso hoje. Pai deitando com a filha, né? Irmãos, né, tendo relação. Não é para ter. E está protegido? Não. Está totalmente desprotegido. Deus não aprova. Vai ter consequências? Vai ter Vai. consequências aqui na Terra com relação a isso. Né? Então, Cara, oi. e a gente lembra até um fato em Coríntios, né? Ah, Que sim. possivelmente, né, o que o texto indica é que o filho se deita com a madrasta, É, lembra? Então, ali foi algo muito escandalizou, e Paulo vai corrigir, vai punir, né, de certa forma. Porque era madrasta, agora imagina, né, com o próprio sangue. sim. Então, aquilo, como o Caco falou, eles não tinham essa orientação Orientação. lá no início. Mas depois de povoado, né, talvez ali o sangue foi afinando, né, não sei como que é essa questão. Então, talvez agora vai dar problema. Então, É. cada um vai buscar, era permitido, né? Primo de segundo, terceiro grau, não sei. Vários personagens ali foi buscar, né? A, mulheres, né? Dentre os próprios familiares ali. Mas hoje nós temos essa orientação, porque a gente sabe que não pode, né? Tanto que esse texto aí, que eu me lembrei desse texto de Coríntios aí, que já é um alerta ali, né? Não pode. É. E as pessoas ali, isso que naquela época, né, se a gente for pegar uma época aí que Paulo escreveu várias cartas aí, as pessoas eram idólatras e se serviam a deusas, ali podia de tudo, para eles podia de tudo, mas Sim. Paulo vai corrigir, né, e Deus vai corrigir. Aí passa esse período, aí vem o dilúvio. Aí o dilúvio, Moisés, a esposa, e ali os parentes dele, que foi os genros e nora, né? Sim,
E ali teve o mesmo processo. Não, Mesmo Moisés não, Noé. Noé. Desculpa, Noé. Perdão, Noé. Isso. Ó, você já deu Noé. lida para Moisés lá atrás, hein? É, Noé. É isso mesmo, ó. A ideia é a mesma, né, com relação a essa situação. Porque ali, ó, praticamente ficaram os filhos com as esposas, não eram do mesmo sangue, mas aí ficou a parentela, não é? É, Os primos, não foi? É, ficou os primos. Então, ficou os foi primos. povoando novamente ali. Foi É, povoando. É gostoso você estudar a parte histórica para você compreender muita coisa que aconteceu, né? E aí entender o que é certo, o que é errado. Essa parte histórica é necessária. O pessoal até fala que no início tinha os anjos de Deus, né, que se envolviam com o ser humano, né? o ser humano, né? Então não é, quando a gente vê o contexto ali, a gente vê que os homens, os de Deus, né, e os dos homens eram pessoas que eram tementes a Deus e pessoas que não eram tementes a Deus. Começaram a ter, é o que é proibido hoje, né? O que Deus, o Caco está até falando um pouco na aula, né? A questão do cristão buscar um relacionamento cristão, né? Não buscar um relacionamento fora para que não haja um problema. E no início também era assim. Começou a misturar as pessoas tementes a Deus, começando a se misturar com pessoas do mundo. Virou uma bagunça. Há um conflito, né? Há um Sim. conflito. O pai vai pegar o vácuo da aula, ele vai fazer sábado, né? Vai falar de relacionamento. Aí, ó, Ah, é vai verdade. casado, namoro, tudo, né? Então, E é ele, pra gente estar lá. e E ele ele, falou, ele Não, vai falar, e namoro pode ir ou é só para casados? não, para namorados também, Tá bom. tá? e o seu pai, e o Caco, Oi. o seu pai falou que vai falar mais com os homens. Aí eu falei para ele não complicar a nossa situação. Pega leve, É, pega leve, pega porque leve. senão. É. Não, mas Pelo ó, amor de Deus. então. Ó, tanto é que vai chegar um momento que eu vou falar, ó, eu estou na aula das 9. Eu vou falar agora sobre os servos, né? Os senhores e os servos, é mais os servos. Aí depois eu vou falar sobre marido, e aí quando chegar sobre pais e filhos, que é a atitude dos pais para com os filhos, porque teve o filho para com o pai. Aí depois a atitude de pai para com o filho, vai ter muita coisa para falar, como vai ter de marido para mulher, né? Eu acho que o pai tá aproveitando esse ensejo aí, falou, deixa eu pegar, agora eu vou falar. Né? Vai ser bom, vai ser bom, tá? Então, Mary, tá convidada. Os namorados é para estar lá, e aí, né, vai Sim, ser bom que todo mundo vai poder aprender. com certeza. Ok, gente. Tudo tranquilo? Tudo em ordem. Tudo em ordem, então. Tranquilo. Beleza. As próximas aulas aí. Bom, essa próxima agora vai falar sobre, se eu não estou enganado, autoridade religiosa, tá? Acho que é a quarta lição. Vai falar sobre autoridade religiosa. Ok. Ali a gente vai tocar um pouquinho do que a gente falou hoje, praticamente, né? Então, Aham. vai detalhar, vai começar a detalhar, né, essa vivência de Cristo na nossa vida, né? E quem é a autoridade? Se é Moisés, se é Jesus, né? Jesus. Se é o pastor, se é o papa, se é o padre, né? Se é quem seja aí, né? A mãe de santo, o pai de santo, a pastora. Aí a gente vai ver quem é a autoridade religiosa aí, né? É, Ok? ok. Gente, então vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Regis, faz para nós aí. Vamos lá.
Senhor nosso Pai, Deus poderoso, Deus santo, Deus grandioso, nós te agradecemos, ó Pai, por mais este bate-papo, por mais esta conversa, ó Pai, a fim de refrescar nossas memórias e estar sempre nos aprofundando e entendendo melhor as Escrituras do Senhor, ó Pai. Pedimos sempre que o Senhor nos dê a inspiração do Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai, nos dê sempre um coração aberto, uma mente aberta, para que possamos compreender e somente confiar na Tua palavra, Pai, no Teu Evangelho, e estar sempre buscando o direcionamento em Jesus Cristo, Teu Filho, pois o Senhor, através da Sua bondade, da Sua misericórdia, enviou Seu Filho para nos livrar do pecado e nos dar uma nova direção, ó Pai. E essa direção se encontra no Seu Evangelho. Que o Senhor nos dê uma boa noite, nos dê uma boa semana, um bom descanso, e que possamos estar sempre buscando cada vez mais conhecer, aprender, ó Pai, e nos dedicarmos à palavra do Senhor. Abençoe a todos os alunos, a todos que estão participando, ó Pai, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, Amém, boa gente. noite. Deus abençoe vocês. Vocês também. Obrigada, pessoal. Boa Tchau. semana para vocês. Tchau, tchau. Amém. Boa semana para vocês. Amém. Meire, Tá. ouve os áudios e depois responde lá para mim. Tá bom, beleza. Pode deixar. Falou. Tchau. Tchau, tchau, Tchau. gente. Tchau, Regi. Falou do